Queridos irmãos, mais uma vez o Senhor nos dá a graça de viver um encontro assim, um encontro virtual, para o qual nós temos muita alegria de ver muitas pessoas conectadas. Sejam bem-vindos ao culto desta noite. Esta também é uma oportunidade de Deus falar grandiosamente aos nossos corações e de estarmos conectados em um só propósito. É tão maravilhoso saber que pessoas de diferentes lugares de nossa cidade e até mesmo fora de nossa cidade vivem esse momento com muita sinceridade. Então sejam todos bem-vindos à transmissão desse culto. Nós desejamos que a sua família seja ricamente abençoada. E é claro, para isso eu quero convidar você a consagrarmos esse momento em oração. Cante conosco nessa noite, leia a palavra de Deus, faça a sua oração e viva intensamente esse momento para a glória de Deus. Vamos orar juntos? Querido Pai, nós somos agradecidos por mais um dia que o Senhor nos dá o privilégio de conectarmos as pessoas em torno do Teu nome, o Teu grandioso nome. A razão que nos une, Senhor, nesse momento é o Senhor, é o desejo de estarmos na presença do Senhor, de estarmos até na casa do Senhor. Pai, em nome de Jesus, que todas as famílias que desse momento participam sejam plenamente edificadas e abençoadas no nome de Jesus. Consagramos nesta noite, Senhor, as canções, as orações e também a leitura da Tua palavra. Senhor, aonde quer que uma família esteja agora, que esse sentimento em seu coração de que o Senhor vai nos abençoar e falar conosco, não seja somente uma expectativa, mas seja uma realidade. Senhor, socorre aqueles que se reúnem nesse momento porque têm se acostumado a viver nesses encontros a oportunidade de orarmos juntos, de buscar o auxílio divino. Qualquer que seja a necessidade na vida dos meus irmãos, da família Sinai, de amigos e de outras pessoas que estão participando agora, que o Senhor nos surpreenda, que o Senhor os surpreenda. O Senhor é bom e justo, o Senhor estende a sua bondade sobre gerações, a tua misericórdia, Senhor, se estende de geração a geração. O Senhor é todo-poderoso e uma palavra que o Senhor ordenar nos céus pode mudar a realidade aqui, na vida do meu irmão, da minha irmã, de cada uma das pessoas que estão reunidas agora. Ó Pai, manifesta o Teu favor sobre nós. Precisamos muito do Senhor. É a nossa oração. E nós consagramos este culto para o Teu louvor. E nós fazemos isso em nome de Jesus. Amém. Promessas do meu Salvador, cantarei louvores ao meu Criador, fico pelos séculos no seu amor, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Não irei falhar, vindo as tempestades a me consternar, pelo verbo eterno eu hei de trabalhar, firme nas promessas de Jesus, firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre, firme. Promessas de Jesus, firme nas promessas, sempre vejo assim, purificação no sangue para mim,
promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas de Jesus. Firme nas promessas do Senhor Jesus, em amor ligado com a sua cruz. Cada dia mais alegro-me na luz, firme nas promessas de Jesus. Firme, firme, firme nas promessas de Jesus, meu mestre. Firme, firme, sim, firme nas promessas
Queridos irmãos, que a graça e a paz de Cristo Jesus sejam sobre as nossas vidas nesse encontro tão especial que o Senhor nos dá o privilégio de viver nesse momento. Nessa noite, a família Sinai se reúne assim, de maneira virtual, mas com esse mesmo sentimento de reverência à presença do Todo-Poderoso. Hoje quero compartilhar com você uma mensagem pensando nesse tempo que no mês de junho nós estamos vivendo, com a ênfase em conectados para sempre. Eu me lembro que nos trabalhos missionários que já fiz, especialmente quando estava plantando uma igreja na Chapada Diamantina, logo após aquelas primeiras semanas de decisão, bastava um movimento diferente na cidade para aqueles novos crentes serem de alguma forma tomados por aquele desejo de voltar a fazer o que faziam antes. No começo da plantação da igreja, naquela região, eu pude ver muitas pessoas que vinham de tradições, de festas juninas e outras coisas, e quando chegava essa época, sua fé era abalada, porque sentiam o desejo de voltar a fazer o que faziam antes. A palavra de Deus nessa noite nos coloca diante desta realidade. É claro que nós louvamos a Deus por aqueles que, como os de Tessalonicenses, conforme está nas Escrituras, abandonaram de vez a idolatria e passaram a servir a Deus de todo o coração. O tema para a mensagem desta noite, tendo como ênfase isso que nós estamos vivendo no mês de junho, conectados para sempre, compreendendo tudo que o Senhor fez, não de forma periódica, mas permanente para o nosso bem e para que pudéssemos desfrutar da comunhão com Ele para sempre. O tema então é perseverança dos santos. Nós não temos uma fé que serve a Deus em um ambiente de confluência, em um ambiente favorável. Muito pelo contrário, a nossa fé ela é exercida muitas vezes diante de um ambiente hostil e de um ambiente que quase sempre é convidativo para voltarmos a viver como vivíamos antes sem Deus. A palavra de Deus, então, no capítulo 24 do Evangelho de Mateus, tem para nós uma grande direção quando pensamos sobre a perseverança dos santos. Quero convidar você para a leitura desse texto. Eu estou lendo na Nova Almeida Atualizada, dos versos 3 até o 14. Eu quero convidar você para acompanhar esse texto, quando nós encontramos aqui uma parte do sermão profético. O Senhor Jesus ensina aos seus discípulos que a sua fé e a perseverança será vivida em um ambiente que não é convidativo ao temor a Deus, mas quase sempre é um ambiente hostil e que se manifesta como um ambiente de perseguição à fé dos cristãos. Portanto, nesta noite, onde quer que você esteja, e a que altura você esteja da sua experiência com Deus, eu quero convidá-lo a renovar no seu coração esse sentimento de bravamente perseverar, de nunca se afastar dos caminhos do Senhor e para sempre honrá-lo até os últimos dias da sua vida. Diz assim a palavra do Senhor, princípio de dores. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe perguntaram: diga-nos quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos. E Jesus respondeu: tenham cuidado para que ninguém os engane. Porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou o Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isto aconteça. Mas ainda não é o fim, porque nação se levantará contra nação e reino contra reino. Haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas
são o princípio das dores. Vocês serão entregues para serem maltratados e eles os matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo, muitos hão de se escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme até o fim, aquele que perseverar, esse será salvo. E será pregado este evangelho no reino, por todo o mundo, para testemunho a todas as nações. Então virá o fim. Ore comigo agora. Eu sempre convido a igreja a participar desse momento com o seu coração. E nesse momento podemos dizer a Deus, fala comigo. Eu sei que esse é um momento legítimo, onde Deus pode falar com você nesse momento. Soberano e eterno Deus, Tua é a honra, Tua é a glória. Estamos diante da palavra profética, do sermão de Cristo Jesus, nosso Salvador. Pedimos, Pai, em nome de Jesus, que o homem não ofusque a grandeza e a autoridade da Tua palavra, mas que enquanto, ó Deus, eu tiver a oportunidade de proferi-la, que os corações sejam enriquecidos, renovados e fortalecidos na Tua presença. Que haja edificação do Teu Espírito em nós e entre nós. Fala conosco, Senhor. É a nossa oração em nome de Jesus. Amém. Grande é o apelo, a sedução e o convite das instituições no mundo, da cultura, de todos os eventos que estão à nossa volta, no século XXI, hoje 2022, que nos convidam a nos desviar da nossa atenção e da nossa comunhão com Deus. Sempre foi assim na história. Se entendermos que o sermão profético aponta para o fim, e se compreendermos que Jesus está às portas da igreja, nós também podemos olhar para esse texto e compreender que não há uma confluência do mundo, uma convergência do mundo para aqueles que vivem a fé em Cristo. Ou seja, você já deveria compreender que a fé cristã, ela sobrevive a um mundo de hostilidades. Ela atravessa as tempestades da incredulidade, elas são abaladas pelos encantos do coração, pelos descaminhos do nosso coração. E por isso quase sempre a fé, ela se mantém e sobrevive como que o resultado de uma conquista diária, de uma batalha espiritual. E por isso nós louvamos a Deus por sua vida e por sua fidelidade, por aqueles que passaram duras provações e nunca abandonaram a sua fé, por aqueles que de alguma forma viveram decepções, até mesmo na casa de Deus, mas nunca desonraram ao Senhor, por aqueles que não se deixaram seduzir pelas paixões desse mundo. Esse texto nos coloca frente a uma realidade que aponta 4 das circunstâncias que caminham junto com a nossa fé. Então, para falar sobre a perseverança dos santos, eu preciso dizer que a perseverança é a capacidade de resistir bravamente aos ataques e às hostilidades a que é submetida a sua fé. Portanto, quando Jesus é procurado pelos seus discípulos, eles fazem uma pergunta muito importante. E a pergunta, ela é dupla, porque eles perguntam, diga-nos quando essas coisas vão acontecer. E mais, que sinal, diz o texto, haverá da sua vinda e do fim dos tempos? A resposta de Jesus é muito ampla
Mas hoje eu quero pensar com você sobre 4 aspectos que estarão presentes no nosso dia a dia, quando vivemos a nossa fé. O primeiro desses aspectos que caracteriza a minha e a sua vida de fé é uma fé que caminha diante da possibilidade do pseudo-evangelho. Então, a nossa fé é exercida nesse tempo, diante do pseudo-evangelho. O que significa isso, pastor? Olhe com atenção qual é a orientação de Jesus. Tenha cuidado para que ninguém vos engane, porque muitos virão em meu nome, dizendo eu sou Cristo, e enganarão a muitos. E vocês ouvirão falar de guerras e rumores de guerra. Fiquem atentos. A primeira orientação de Jesus aqui, que vem como imperativo, é ninguém vos engane. Eu preciso dizer para você que exercer a fé em nossos dias, que viver a fé em Cristo e perseverar até o fim dos nossos dias, se manifesta num ambiente assim, um ambiente que traz consigo a possibilidade do engano. O pseudo-evangelho, o falso evangelho, ele está perto de nós, ele está nos convidando para abraçarmos aquilo que parece estar sendo oferecido em nome de Jesus. Interessante que muito tempo atrás, quando Jesus estava ainda se despedindo dos seus discípulos e preparando-os para a missão que eles mesmos viveriam no mundo, o Senhor Jesus declara: ninguém vos engane. Esse texto fala de falsos profetas, de pseudo-profetas. Esse texto diz que em meu nome muitos vão dizer eu sou Cristo e enganarão a muitos. A sua vida de fé, ela se manifesta num ambiente que está impregnado de pseudo-evangelho, de falso evangelho. Nem tudo o que nós ouvimos sobre o evangelho em nossos dias, nas redes sociais, às vezes até no púlpito, na igreja, em vários ambientes, nem tudo o que nós ouvimos é o genuíno evangelho. Precisamos viver a fé nesse tempo reconhecendo que existe possibilidade de engano entre nós, que a possibilidade de sermos enganados e seduzidos por aquilo que parece evangelho é muito real. Então, a ordem de Jesus, quando trata desse tema, é ninguém vos engane. Queridos irmãos, esse texto nos convida a perseverar na verdade, a caminhar por uma vida de conhecimento saudável da palavra de Deus, uma vida conduzida pelo Espírito de Deus, uma vida que prova todas as questões, uma vida que examina bem o que diz a palavra de Deus, o que dizem os pregadores da palavra de Deus, o que diz a escola bíblica, o que diz as mensagens que são compartilhadas as mensagens que são de alguma forma multiplicadas nas redes sociais, nos diversos grupos. Muitas vezes a recebemos sem o devido filtro. E o Senhor nos ensina que a nossa fé, ela é vivida diante de um cenário que traz consigo muitas possibilidades de engano. E o texto diz que essa possibilidade vai se concretizar, porque o texto diz assim: enganarão a muitos. Nessa noite, eu venho desafiar você a crer na verdade, a buscar a verdade, a afirmar a sua vida na verdade,
a pedir a Deus que ilumine a sua mente, o seu coração, para que a sua base seja uma base bíblica real, para que você consiga atravessar esse tempo de adversidade com uma fé que não pode ser enganada por aquilo que é falso. Será que agora você pode se sentir seguro, vivendo a fé que você está vivendo? Ou você tem sido atraído ou atraída pelas mensagens em nome de Cristo e tem se cercado daquelas que mais agradam o seu coração? A perseverança dos santos, ela assegura que nós podemos sobreviver com a nossa fé, mesmo em tempos de engano, de pseudo-evangelho. A segunda coisa que nós encontramos aqui nesse texto são os acontecimentos alarmantes. Veja, a nossa fé, ela se manifesta num ambiente de acontecimentos assustadores. Se por um lado nós temos os ambientes e um evangelho e um pseudo-evangelho que vai enganar muitos, por outro, nós temos os acontecimentos assustadores. Para um, Jesus diz, ninguém vos engane. Para outro, Jesus diz, não vos assusteis. Esse segundo elemento, a que a nossa fé é submetida, são as notícias trágicas e os acontecimentos que Jesus descreveu assim: vocês ouvirão falar de guerra, rumores de guerras. Fiquem atentos e não se assustem, porque é necessário que isso aconteça, mas ainda não é o fim. Porque nação se levantará contra nação, reino contra reino, e haverá fomes, terremotos em vários lugares. Porém, todas estas coisas são o princípio das dores. Esse texto denuncia os conflitos e a convulsão social que vai acompanhar a fé dos discípulos de Jesus. A nossa fé é sacudida, é testada com os falsos ensinos, com os falsos mestres, com o pseudo-evangelho, mas ela também é confrontada com os acontecimentos trágicos. Aqueles marcados pela convulsão social que na nossa sociedade, no século XXI, vai deflagrar as muitas guerras humanas, nações contra nações, reino contra reino, famílias contra famílias, governos contra governos, terremotos, fomes, pestes. Um cardápio completo que tem feito parte do nosso, por assim dizer, do nosso jornal cotidiano. Já não se pode mais assistir nenhuma notícia nos nossos dias que, de alguma forma, elas não acentuem a crise que o mundo está vivendo. A violência crescente, as drogas que parecem depredar o ser humano em sua família e na sua construção social. Enfim, são tantas as negativas e os descaminhos de nossa sociedade que o Senhor Jesus anuncia aos seus discípulos dizendo: não se assustem. A nossa fé, ela também está sendo confrontada diante dos acontecimentos. Talvez agora você possa pensar em todas as crises que abalam seu coração. E como você, como servo de Deus, gostaria de ver um mundo organizado. E como muitas vezes você esfriou na fé por causa de todos esses problemas. E de como você se entristeceu e como você se assustou com um mundo que parecia um lugar inseguro. É exatamente nesse ambiente onde aqueles que perseveram até o fim
são confrontados com os acontecimentos. Jesus, então, nos encoraja para não nos assustar, porque esse, disse Jesus, é apenas o princípio das dores. E ele diz, é necessário que estas coisas aconteçam. A terceira coisa que podemos compreender nessa mensagem de Jesus, a respeito da perseverança dos santos, são as tribulações e os sofrimentos. Primeiro, a nossa fé se manifesta em um ambiente de pseudo-evangelho. O engano vai acontecer no coração de muitos. Depois, ouvimos Jesus falar que os acontecimentos seriam tão escandalosos, mas nós devemos sobreviver e resistir a estes acontecimentos. Agora, Jesus nos ensina que as tribulações, elas não vão apenas chegar aos nossos ouvidos, elas não vão apenas passar pela nossa mente. Veja, o engano para testar a nossa mente. Os acontecimentos para inquietar nossos ouvidos. Mas agora ele fala de uma realidade que é a possibilidade da morte. Vocês serão entregues para serem maltratados, e eles o matarão. Vocês serão odiados por todas as nações por causa do meu nome. Nesse tempo muitos hão de escandalizar, trair e odiar uns aos outros. Muitos falsos profetas se levantarão e enganarão a muitos. E por se multiplicar a maldade, o amor se esfriará de quase todos. Aquele, porém, que ficar firme, que perseverar até o fim, esse será salvo. Acompanhe com atenção essa maneira como Jesus compartilha o fato de que a nossa fé, agora, nesse terceiro momento, ela expõe a nossa vida. A nossa integridade física agora está sendo confrontada. Somos perseguidos, somos maltratados e até, diz as Escrituras, muitos serão mortos. Nesse ambiente de muita pressão, disse Jesus, os falsos profetas vão se levantar. E talvez aí se perceba uma tendência muito grande de, nas horas da aflição, muitas vezes nós recorremos àquilo que é falso. E nesse ambiente não há liberdade, não há libertação, não há cura, há engano. Nessa terceira circunstância que prova a fé dos que perseveram até o fim, sua própria vida está em jogo. O Senhor Jesus disse que nós seremos odiados por causa do nome de Jesus. Nessa noite, eu fico a me perguntar quais são as circunstâncias que você tem sido hostilizado por causa da fé em Cristo Jesus. Creia que a perseverança dos santos, ela se manifesta assim em um ambiente que vai tentar nos enganar com o falso evangelho. Em um ambiente que vai, de uma maneira muito hostil, nos incomodar com os acontecimentos. Mas agora, de uma maneira muito real, vai nos colocar na guilhotina, vai nos levar à fogueira, vai nos levar ao lugar aonde seremos colocados diante de Deus numa grande prova e teste. Se o negarmos, sobreviveremos. Se permanecermos fiéis, ali morreremos. Quando penso sobre a perseverança dos santos, e com base nesse texto, acredito que não há outro caminho para a igreja, senão viver uma fé ousada, uma fé corajosa, uma fé que não desiste, que não retrocede,
uma fé que mantém uma mente firmada na verdade e por isso não seremos enganados. Uma fé firmada na esperança e por isso os maus acontecimentos à nossa volta não podem nos fazer desistir. Uma fé firmada na vida eterna, nem mesmo a morte pode nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Para finalizar, o último ingrediente que Jesus compartilha, especialmente nesse texto, é que o Evangelho, veja, será pregado. O Evangelho do Reino será pregado em todo o mundo para testemunho a todas as nações, então virá o fim. O último ingrediente de manifestação da nossa fé aqui, com base nessa informação de Jesus, é a proclamação do Evangelho num ambiente que está se decompondo. Esta proclamação, ela é necessária. Portanto, quanto mais dificuldades nós encontramos em nossa sociedade, precisamos viver duas coisas a que nos propõe a palavra de Deus no sermão profético de Jesus. A primeira que ele chamou de o Evangelho pregado, expressão grega kerusson, que é a ideia de sermos arautos de Deus. A nossa fé, que se manifesta nessa vida de perseverança, e é uma conquista brava diante das maiores hostilidades, é a que nos mantém proclamando, que nos mantém declarando a glória de Deus, declarando a grandeza de Deus, declarando o juízo de Deus, a mensagem de Deus. Mas esse texto diz que nós vamos fazer isso em testemunho do Evangelho a todas as nações. Aqui há a palavra marturion, o testemunho daqueles que vivem aquilo que proclamam. Portanto, esse quarto ingrediente, esse quarto elemento que compõe a nossa fé nos tempos do século XXI é exatamente a nossa capacidade de, mesmo sendo testados na nossa mente, para fugirmos do Evangelho, para abraçarmos um Evangelho falso, mesmo sendo inquietados com os acontecimentos à nossa volta, para minar a nossa esperança, mesmo sendo afligidos no corpo, porque somos odiados por causa do nome de Jesus, somos aqueles que devem continuar proclamando o reino de Deus. Portanto, enquanto as aflições são maiores, enquanto elas são menores, não importam quais elas sejam, devemos proclamar, kerusson, devemos pregar, somos arautos de Deus para esta geração. Depois, devemos testemunhar, devemos ser os mártires da nossa geração, porque assim o texto diz que quando esse Evangelho for pregado no mundo inteiro, em testemunho a todas as nações, então virá o fim. Eu gostaria de dizer para você nessa noite que você deve ficar tranquilo a respeito da sua fé, que ninguém vai incomodar você, que é um fluxo do mundo, que isso é tão tranquilo que você precisa apenas abraçar a sua fé e tudo vai ficar bem. Mas cada vez mais nós observamos um número de pessoas que estão distantes do Evangelho e do Reino de Deus. Não obstante um dia terem entrado pelas portas do templo, não obstante terem aprendido ou até servido numa igreja local, hoje estão cada vez mais distantes da igreja e talvez digam, não estamos distantes de Deus. Alguma situação vivida na igreja ou na vida pessoal, no dia a dia ou no mundo, fez com que eles se afastassem. Alguma decepção, alguma tristeza, fez com que eles não mais estivessem unidos,
junto com a família de Deus. O que esse texto expõe para nós nessa noite é que a perseverança dos santos, ela se manifesta num ambiente de ataques e de hostilidades, de ataques à mente, ao coração, ao próprio corpo, mas nós não podemos recuar. O texto diz: aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. A nossa doutrina reconhece que a salvação é uma salvação para sempre. Uma vez salvo, salvo para sempre. Encontramos nesse texto o entendimento de que os verdadeiros filhos de Deus, aqueles que nasceram de novo, eles perseverarão até os últimos dias da sua vida. Compreendemos que aqueles que são salvos por Cristo Jesus, estes, guiados pelo Espírito de Deus, vão perseverar até o fim. Como você está? Como está sua mente? Como está seu coração? Como você pode se enxergar nesse tempo? Como está o seu relacionamento com a igreja do Deus vivo? Eu quero te convidar nessa noite a renovar a sua esperança em Deus, a voltar a estar junto com os seus irmãos, a mesmo em ambientes de hostilidade, mesmo diante da possibilidade do engano, mesmo diante dos acontecimentos trágicos na nossa sociedade e até mesmo da ameaça de morte, que você não desista. Deus o abençoe, Deus a abençoe. Aí desse lugar, podemos lembrar que tudo pode representar apenas o começo de dores. Porque Jesus, então, nos ensina a viver uma fé, mesmo em tempos de contrações. Esse é o texto que faz referência a uma mulher que está para dar à luz. Quanto mais ela sente a dor do momento, mais ela se aproxima de um gesto sublime, um novo nascimento. Uma criança que está para nascer. Você já imaginou se uma mãe, ao sentir as contrações, abandonasse sua maternidade? Rejeitasse, repugnasse sua maternidade? A fé dos cristãos é exatamente uma fé que se manifesta num ambiente onde existem dores. Dores que vão provocar o engano, que vão provocar o desespero, dores que vão provocar a fuga, a renúncia, a negação. Fique firme, essa dor vai passar. A nossa promessa, que podemos nos agarrar nas Escrituras, é que o Senhor, Ele vai limpar dos olhos toda a lágrima. Ali, diz o texto de Apocalipse, não haverá mais morte, não haverá mais pranto, não haverá mais dor, todas as coisas serão passadas. Desejo que o Senhor faça a sua fé sobreviver a todas estas situações. É que você deixe como legado para as futuras gerações o testemunho de uma fé inabalável em Cristo. A Ele seja a honra, seja a glória para todo sempre. Vamos orar. Bendito Deus, soberano Pai, aqui estamos diante de Tua palavra e do testemunho que vem de um sermão profético do nosso Mestre. Ele não disse que as coisas seriam fáceis, mas advertiu seus discípulos a respeito da hostilidade que cercaria os tempos do fim. Senhor, ensina-nos a viver na dependência do Senhor, para quando a nossa fé for testada,
com o pseudo-evangelho, com as mentiras de nossa geração, nós tenhamos, ó Pai, uma visão clara sobre a verdade de Deus. Quando os acontecimentos tentarem nos inquietar, que tenhamos esperança viva de que um futuro melhor nos aguarda. Quando a possibilidade de sermos ultrajados fisicamente e até vitimados, que a nossa visão da glória de Deus, que a nossa expectativa da vida eterna nos mantenha fiéis ao Senhor. Senhor, não permita que deixemos de proclamar, de pregar a grandeza do Teu reino, nem mesmo de viver esse testemunho para todas as nações. Obrigado, meu Pai, pela fé daqueles que viveram e morreram, proclamando Tua grandeza. Abençoa Sinai, traz de volta esse irmão, esta irmã, que tem sido seduzido pelo falso evangelho, que precisa voltar para o Senhor, que se aflige diante dos acontecimentos e até não tem pregado a Tua grandeza, traz de volta para que possamos aquecer novamente nossos corações em Deus, na verdade que é Cristo, e vivermos uma fé inabalável. Sustenta hoje Sinai, os líderes de Sinai, a Tua igreja, porque a Ti pertencemos e queremos glorificar-Te em tudo que somos e fazemos até o dia final. É a nossa oração e nós a fazemos em nome de Cristo Jesus. Amém. Que o Senhor nos abençoe.